5 dicas sobre como ler a Bíblia corretamente. Não é fórmula, não é método, é apenas um pouco daquilo que a gente tem aprendido ao longo dos anos e que eu tenho certeza que se você ficar no vídeo, se você assistir esse vídeo até o final, você vai aprender aí também, vai conseguir aplicar de uma forma muito simples, muito prática no teu dia a dia, nos teus devocionais e no teu tempo de estudo das Escrituras. O meu nome é Valdomiro Rebelo, os amigos me chamam de Pastor Vavá, né? Então eu queria que você se sentisse à vontade na hora dos comentários, aí pode me chamar de Vavá, de Pastor Vavá, não tem problema. E eu quero, sem mais delongas, já entrar aqui no assunto do vídeo, que são 5 dicas de como ler a Bíblia corretamente. E a dica número 1 é ore. Parece óbvio, mas meus irmãos, a gente ouve muitos relatos, a gente ouve muitas histórias, a gente conversa com muitas pessoas que pegam a Bíblia, pegam as Escrituras e até na intenção de estudá-las, de entendê-las melhor, e não oram, simplesmente começam a ler e aí muitas vezes tem um entendimento equivocado ou não entendem nada, ficam frustrados, né? Dizem que a Bíblia é um livro difícil de entender. E eu queria te falar que a oração, ela é a peça-chave fundamental no que diz respeito a compreender, a interpretar, né, a Bíblia de forma correta. Por que a oração é tão importante, Pastor Vavá? Porque pense que você tem a oportunidade, e a Bíblia é o único livro que te oferece essa oportunidade de ler o livro na presença do autor. A oração é isso. Você acessar o autor do livro para perguntar a ele o que ele queria dizer quando escreveu aquelas palavras ali. A Bíblia é um livro que foi revelado a nós, né? A vontade de Deus está revelado ali, naqueles textos, naqueles relatos, no decorrer da narrativa bíblica, há uma revelação de Deus para nós. Então imagine você ter a oportunidade de pegar um livro, sentar com o autor e conversar, perguntar para o autor sobre o livro. Isso seria muito esclarecedor, né? Seria uma leitura muito diferenciada. Então oração se trata disso, de conversar com o autor, de colocar ali esse tempo diante de Deus, né? Falar com o Senhor, abrir o texto e aí sim, após ter um bom tempo ali, uma boa conversa com o Senhor sobre aquilo ali, ler, reler, né? Orar de novo, pedir para que haja entendimento. Então, irmãos, oração é fundamental. Segunda dica, então, leia grandes porções do texto, tá bom? Existe, talvez assim, o maior erro de alguém que tenta interpretar o texto é viver em cima de entendimento e de tentar interpretar textos isolados. Tem pessoas que às vezes querem viver de versículo em versículo, meio versículo, 2 palavras e já querem tirar uma revelação. Tem pessoas às vezes que abrem uma igreja, abrem um ministério, fazem uma viagem, tomam uma decisão importante das suas vidas, lendo um trechinho do texto, e eu arrisco dizer aqui que eu nunca vi isso dar certo, tá, irmãos? Nunca vi isso dar certo, são alguns anos já que a gente caminha já aí nesse contexto de igreja. Quer entender a Bíblia corretamente? Leia grandes porções. Pastor Vavá, o que é uma grande porção? Porque às vezes assim, para quem não lê nada, um versículo acha que é uma grande porção, né? Para quem lê uma página, um capítulo, acha que isso já é uma grande porção. Deixa eu te falar assim, ó, o ideal seria que você lesse livros completos. Você sabe, a Bíblia é composta por 66 livros. Então, quando tu pegar um livro e tu ter essa intenção de ler para aprender de Deus, né? Pega lá a carta de Romanos, lê ela inteira, né? Eu tenho assim alguns levantamentos que dizem que a maioria dos livros bíblicos tu consegue ler ele em algumas horas, né, de estudo ali. Então não que tu vá ler, não tem tantas horas assim, não significa que tu tenha que ler tudo em um único momento, né? Você pode sentar mais de uma vez, dependendo se o livro for muito grande,
mas muitos livros, as cartas paulinas ali, muitos a gente lê rapidinho tudo, né? A gente que tem essa mania de ficar vivendo ali de palavrinha, de versículozinho, em um, né? Então eu queria te dizer assim, há uma revelação no todo e dificilmente você vai ter uma interpretação eficaz no que diz respeito a entender, não que, eu entendi isso. Esse não é a linha de pensamento correta. A linha de pensamento correta é o que Deus quis falar com isso. Eu preciso entender o que o autor queria falar, né? Então, imagina você pegar um livro, né, de alguém, vamos tirar aqui um pouquinho do contexto das escrituras sagradas, mas você pega um livro de alguém e você lê 3 páginas e diz que entendeu o livro. O autor provavelmente vai te dizer assim, olha, você não entendeu nada, tu não entendeu nada, tu leu só uma partezinha. Então, ler grandes porções é fundamental para quem deseja entender as escrituras corretamente, ok? Queria já ir então adiante para o terceiro ponto, que está diretamente ligado com os últimos 2 aí que eu falei. Eu falei sobre oração e eu falei sobre ler grandes porções. Então, deixa eu te falar. Para aqueles que desejam interpretar a Bíblia corretamente, é fundamental reservar um bom tempo, né? Um tempo de qualidade, um tempo não só cronológico, né? Eu vou separar 1 hora, que 1 hora na frente da televisão com o celular aberto no aplicativo da Bíblia não resolve nada. A gente precisa de tempo, de qualidade com o Senhor. A gente precisa se dedicar a esse tempo. Tu jamais vai conseguir interpretar uma obra de uma forma mais profunda, extrair nuances, detalhe da palavra do Senhor sem dedicar tempo. Então, ore, leia grandes porções do texto e reserve tempo de qualidade. Mas eu tenho que sair para trabalhar às 7 da manhã, levante então às 5h30, levante às 5. Organize um tempo para você ter com as escrituras, para você ter esse tempo de orar, de ler, de reler, de ler uma boa porção do tempo, né? Já diz, uma boa porção do texto já diz que quem não lê o texto, quem não lê o contexto do texto acaba gerando pretexto, né? Então o contexto é o livro todo, não é apenas a página anterior ou o versículo anterior. Às vezes as pessoas pensam que é ler o versículo anterior e ler o versículo posterior, mas não. Leia os livros de forma inteira. Uma boa dica também, dentro disso de dedicar tempo, né? As pessoas também têm muito hábito assim de, eu vou ler a Bíblia inteira e sair lendo, de uma forma assim meio despretensiosa de compreender. Isso é legal, eu não vou falar contra, mas a gente está falando de quem deseja compreender, de quem deseja entender o que a Escritura está falando, né? O reverendo Hernandes Dias Lopes, ele disse que ele tem o costume de morar no livro, ou seja, ele pega um livro da Bíblia e às vezes ele fica ali 3 meses, lendo, relendo, aquele mesmo livro, orando em cima, sendo ministrado por Deus, né? Isso leva tempo, né? Então reserve tempo. Quarta dica que eu quero trazer para vocês aqui nesse vídeo sobre como ler a Bíblia corretamente. A quarta dica é a seguinte: não use inicialmente Bíblias com comentários. Meu Deus do céu, o pastor Vavá vai falar contra Bíblias comentadas. Não, eu não vou falar contra Bíblias comentadas, Bíblias de estudo, não vou falar contra comentários bíblicos, né, que também é uma literatura que a gente acessa bastante. Mas falando de Bíblias de estudo e Bíblias com comentários, elas são bênção. Eu tenho várias, né? Eu tenho uma coleção lá, utilizo elas, né? Vejo lá o que alguns pastores, grandes teólogos, homens de Deus aí, trabalharam muito ali para comentar algumas Bíblias, então eu não estou falando contra elas. Mas se eu quero ter uma experiência com a palavra, de capacidade de entendimento, eu preciso inicialmente usar uma Bíblia sem comentários. Por quê, Vavá? Porque assim, ó, eu não sei vocês, mas eu, né, e aqueles que já me compartilharam isso, quando eu abro a Bíblia de estudo, eu começo a ler e eu já vou reto nos comentários. Eu já vou reto ali o que o cara falou do versículo, eu já vou ver qual é o comentário, a nota teológica que tem ali,
né, o apêndice ali que indicando para ir para outra área, a gente começa já a fluir nos comentários, né? Ah, pastor, mas então tu está dizendo que isso é ruim. Para um segundo momento é maravilhoso, mas para o primeiro momento, tá? Eu estou falando do primeiro momento, eu quero que tu compare isso com uma refeição, né? A palavra diz que a Bíblia é um pão, ela nos sustenta, ela nos alimenta. Então imagina a gente não ter a capacidade de pegar os ingredientes e preparar uma comida, né? Quando tu vai lá na Bíblia de estudo direto, tu já está indo na comida pronta, tu já está indo, tu comprou o tempero pronto, ou tu pediu um fast food, né? Tu pegou algo pronto que é bom, de repente tu pediu de um bom restaurante, vai vir uma boa comida. É a mesma coisa que a gente sair para comer fora, a gente vai num lugar bom, não é? Eu não estou dizendo que a comida é ruim, né? Bíblias de estudo não são ruins. Tu vai lá e come uma boa comida, mas tu não fez. Se os restaurantes do mundo fechar, tu não tem a habilidade, a capacidade de produzir um alimento de qualidade para ti. E muitas vezes as pessoas estão fracas na fé por causa disso. Tem o conhecimento, às vezes, de um teólogo, mas consegue andar na experiência de teólogos, no conhecimento de teólogos, mas na hora de entender o texto não consegue entender. Lê, relê e não entende nada. Por quê? Porque não exercitou. Então, antes de tu pegar uma Bíblia de estudo, né, primeiramente pega uma Bíblia que não é uma Bíblia de estudo, que não é uma Bíblia com comentários, e leia só o texto. Ore em cima do texto, né? Esses materiais que existem, graças a Deus que eles existem de alguns séculos para cá, né? Quando o Senhor deixou a revelação das Escrituras, não havia nada disso e Deus falava e Ele continua falando do mesmo jeito. Tu precisa, se tu quer crescer em entendimento correto das Escrituras, tu tem que ter a capacidade de interpretar um texto da narrativa bíblica. E só vai conseguir isso se não tiver do teu lado já as interpretações prontinhas, tá bom? Vamos então agora para o quinto e último ponto, ou a quinta e última dica sobre como ler a Bíblia corretamente, tá? E essa é muito importante também. Ela é a última, mas não é menos importante. É muito comum a gente ver pessoas que começam a ler a Bíblia, começam a ter acesso a conteúdos teológicos, começam a se interessar pelas Escrituras, ao fazer algum tipo de curso, logo começam a se encher, né, desse conhecimento, começam a se sentir conhecedores, né? Começam a se sentir melhores do que outros, mais sábios, mais eruditos, né? Então, assim, o último ponto é justamente sobre isso. Ele diz assim, a última dica: se tu entendeu uma coisa que mais ninguém entendeu do mesmo jeito, cuidado, tá? Tenha humildade. A quinta dica é, para ler a Escritura, para entender corretamente, é necessário uma dosezinha de humildade. Porque a gente tem, assim, quanto mais a gente vai entrando, vai esmiuçando, a gente vai desenvolvendo alguns conceitos e às vezes tu vai pegar lá teólogos que escreveram, que gastaram uma vida toda para falar sobre plano de salvação e produziram teologia sistemática, produziram muitas coisas, e a gente acha que entendeu uma coisa diferente e fala assim, que aquilo lá não vale nada. Cuidado, né? Faça comparações com aquilo que ao longo da história de toda a igreja foi sendo desenvolvido como confissão de fé. Eu sei que existem várias vertentes teológicas, né? E nada contra, mas essa coisa isolada, eu estou falando de entendimentos isolados. Às vezes as pessoas vêm com os entendimentos mais loucos, assim, que ninguém nunca disse aquilo ali, né? Então, tome cuidado, seja humilde. E uma coisa que nos ajuda muito, tá? Nessa caminhada de leitura, de estudo das Escrituras, ela não pode ser uma caminhada solitária. Tá? Você precisa andar com irmãos mais velhos na fé, não só, claro, cronologicamente, mas mais maduros, que tenham mais conhecimento, mais experiências na interpretação do texto, para que tu possa também, assim, quando houver dúvidas, quando houver interpretação única, só tu entendeu daquele jeito, ou tu não tá conseguindo discernir, tu já orou, tu já leu 1000 vezes o texto, né? Tu já fez o que tinha que fazer, mas tu ainda não entendeu,
tu precisa ter alguém mais velho, mais experiente, para que tu possa consultar, tomar um café, sentar e dialogar sobre o texto e chegar a algum tipo de entendimento, ou pelo menos entender ali alguns pontos de vista, né? E depois a gente escolhe aí qual que a gente quer adotar para nossa crença, né? Tá bom? Então essas foram as 5 dicas aí para te ajudar a ler a Bíblia corretamente. Eu espero que esse vídeo tenha te abençoado. Se ele te abençoou, manda para outras pessoas para que elas também possam ser abençoadas. Esta é uma questão de extrema importância no meio da igreja. Não apenas ler a Bíblia, mas ler corretamente, interpretar corretamente. E essas dicas que eu estou dando para vocês aí são dicas que eu uso no meu dia a dia para tentar interpretar a Bíblia de forma mais fiel possível aquilo que o nosso Senhor e Salvador aí quis estabelecer quando deixou a mensagem, quando deixou o relato, tá bom? Deus abençoe vocês. Se você puder aí, siga o canal, toque o sininho aí, né? A gente sempre fala, porque isso ajuda o YouTube a entregar para mais pessoas, entende que o conteúdo é relevante e a gente vai estendendo essas dicas aí para mais e mais irmãos aí, tá bom? Deus abençoe e até o próximo.